Nesse vídeo eu vou te contar quais são os 10 maiores prodígios de Jujutsu Kaisen e por que eles merecem ser chamados assim. Aqui nós vamos analisar alguns dos maiores talentos da obra que possuem crescimento acelerado ou então desenvolvimento extremo em alguma parte ou uma grande variedade de técnicas e coisas do tipo. E também vamos analisar para saber até onde vai o potencial deles, então bora pro vídeo. E antes de começar é bom citar que aqui eu vou estar falando quais são os 10 maiores prodígios de Jujutsu, mas eu não vou estar falando na ordem de qual é o maior e qual é o menor, essa ordem é aleatória. E para analisar os maiores talentos de Jujutsu a gente vai considerar o potencial de evolução deles, a qualidade das técnicas deles, a variedade de técnicas, o aprendizado acelerado deles ou maestrias específicas de algumas habilidades e outras coisas do gênero. E nós já vamos abrir a lista com o Hakari, o apostador incansável. E o motivo do Hakari estar aqui é bem simples. Primeiro, o próprio Gojo considerou que ele era um dos seus alunos com maior potencial. Segundo, o Hakari é um dos poucos personagens de Jujutsu Kaisen que possui uma energia amaldiçoada com uma propriedade específica. Que no caso o que eu tô falando é sobre a energia amaldiçoada dele ser anormalmente violenta, como foi destacado. E o Itadori até comenta que ser acertado por ela é como ser acertado por um bastão com espinhos. O Yuta, que é um feiticeiro de grau especial, também já reconheceu a força do Hakari, mas o principal motivo dele tá aqui é a expansão de domínio dele, mais especificamente o que ele consegue após usar ela. O jackpot que o Hakari ganha na expansão de domínio dele deixa ele com a energia amaldiçoada ilimitada durante mais de 4 minutos. Durante esse tempo a energia dele não acaba, então ele pode usar à vontade, esbanjar a energia amaldiçoada, e mesmo não sabendo a técnica reversa, durante esse tempo ele tem tanta energia que ele faz ela por instinto. Ou seja, ele não sabe usar a técnica reversa, mas nesse estado do jackpot, o corpo dele faz isso naturalmente. E recentemente no mangá, a Uraumi até comentou que nessa questão de cura, o Hakari é superior ao Satoru Gojo e ao Sukuna. E como a energia dele nesse estado é ilimitada, quando acaba esse estado, ele tá com a energia cheia e ele pode simplesmente usar sua expansão de domínio de novo e tentar de novo conseguir o jackpot. E pra continuar a lista, agora a gente vai falar um pouco da Maki. Mais especificamente, a Maki pode ter conseguido a restrição celestial que retirava completamente a energia amaldiçoada dela. O corpo dela, além de ser muito resistente naturalmente, tem uma resistência especial para maldições, o que significa que mesmo que um feitiço devesse naturalmente superar a resistência física dela e dar danos nela, pode ser que esses danos sejam mitigados por causa dessa resistência especial que ela tem. Além disso, com a restrição celestial, existem coisas que só ela pode ver e ela pode afetar esses aspectos durante o combate para ganhar vantagem, como por exemplo se movimentar no ar. Além disso, graças a Mai, ela possui uma cópia exata da espada divididora de almas do Toad, que permite cortar diretamente a alma de algo ignorando sua resistência. E só pode ter o seu potencial máximo explorado se estiver sendo usada por alguém que possui os olhos que conseguem enxergar a alma de objetos inanimados, que é o caso dela e do Toad. E com toda a capacidade física dela, a percepção especial dela e essa arma, ela se torna extremamente letal em combate. E o próximo da lista é o diretor Yaga Masamichi, e possui um motivo principal para eu ter colocado o Yaga aqui, que é a técnica amaldiçoada dele. Ele é um usuário de cadáveres amaldiçoados, o que significa que ele consegue colocar a energia amaldiçoada dele em bonecos e controlar eles. Isso por si só não seria muita coisa, porém o diretor Yaga sabe a fórmula para criar um cadáver amaldiçoado autônomo como o Panda, já que normalmente esses bonecos precisariam do controle e da energia dele constantemente, mas bonecos especiais como o Panda possuem energia autossustentável, e ele até mesmo foi considerado como uma classe especial pelo alto escalão de Jujutsu justamente porque com esse conhecimento específico ele poderia criar um exército de cadáveres amaldiçoados autônomos como o Panda. Claro que ele não poderia fazer isso de um instante para outro, porque como ele mesmo explicou, leva um tempo para criar esses cadáveres autônomos, porém, com um certo tempo, o diretor Yaga poderia criar um exército de centenas ou até mesmo milhares de pandas servindo ele. E o próximo é o Fushiguro Megumi. E eu sei que para a maior parte do fandom, o Megumi é sinônimo de potencial desperdiçado, porque o Gojo sempre falou que ele era um dos alunos que tinha potencial para superar ele, mas a gente nunca viu o Megumi ficando tão forte assim. Mas existem dois motivos principais para eu ter colocado o Megumi aqui. Primeiro, ele possui a técnica das 10 sombras, que é uma das melhores técnicas amaldiçoadas de Jujutsu Kaisen. Então, simplesmente por ter essa técnica, ele inegavelmente já é um personagem com potencial enorme. E o segundo motivo é que mesmo estando no primeiro ano ainda, o Megumi conseguiu fazer uma expansão de domínio, mesmo que incompleta, mas ele conseguiu manifestar a sua expansão. E quando a gente para analisar que mesmo entre os feiticeiros de grau 1, poucos são os que conseguem usar uma expansão de domínio, então isso sim já é um grande passo para ele, mesmo sendo uma expansão incompleta. E com o devido treinamento e desenvolvimento, ele poderia sim se tornar um dos top tiers do verso. Mas o próximo da lista é o Mahito. E também tem dois motivos para eu colocar ele aqui. Primeiro, uma técnica amaldiçoada extremamente apelona. Segundo, o desenvolvimento extremamente rápido que ele teve. A transfiguração inerte do Mahito permite que ele controle a sua alma ou de outros que ele toque com a palma da sua mão. E manipulando a alma, ele também consegue manipular o formato do corpo. Isso não só dá para ele uma versatilidade enorme, podendo manipular o próprio corpo para criar asas, ficar menor, maior, se esticar, criar garras ou coisas do gênero, mas isso também torna ele quase invulnerável,
já que para qualquer dano que ele tome no seu corpo, tudo que ele precisa fazer é usar transfiguração inerte, remodelar sua alma e assim reconstruir seu corpo. Ele não precisa gastar energia amaldiçoada se curando. E como são poucos os personagens de Jujutsu Kaisen que conseguem manipular almas, também são poucos os que conseguem afetar diretamente a alma dele, então eles têm que esperar a habilidade dele se cansando. Além disso, como são poucos que conseguem manipular as almas, poucos conseguem se defender da técnica dele, e assim, na maior parte dos casos, ele só vai precisar de um toque para vencer uma luta. Além disso, Mahito foi um dos personagens que teve o desenvolvimento mais rápido em Jujutsu Kaisen. Literalmente, toda vez que a gente encontrava ele tava com uma habilidade nova. Com todas essas habilidades apelonas que o Mahito tem e o poder bruto enorme que ele chegou lá no final da luta dele com o Itadori e o Todou, ele com certeza é uma das maldições que representa a maior ameaça em Jujutsu Kaisen, ou ao menos representava. Com certeza iria continuar evoluindo até se tornar uma ameaça quase imparável no mundo de Jujutsu. E o próximo da lista é o Satoru Gojo. E eu acredito que o Gojo dispense explicações sobre por que ele tá nessa lista. Todo mundo aqui tá por dentro daquela citação de que o simples nascimento do Satoru Gojo abalou a estrutura do mundo de Jujutsu. Além disso, ele possui duas habilidades extremamente apelonas, que são 6 olhos e o ilimitado. Ele possui uma reserva de energia amaldiçoada enorme. Graças aos 6 olhos, ele tem uma eficiência no uso da energia amaldiçoada enorme também, que significa que mesmo com essa reserva enorme, ele quase não gasta, ou seja, a energia dele praticamente não acaba. Ele sabe usar o domínio simples, ele sabe usar a emoção da pétala decadente, ele tem expansão de domínio, ele consegue usar a expansão de domínio várias vezes ao dia, ele consegue modificar as propriedades da expansão de domínio dele, e ele tem uma das melhores capacidades de uso da técnica reversa no mundo do Jujutsu. Então nem precisa fazer muito esforço para explicar por que o Gojo é um dos maiores prodígios. E seguindo essa mesma linha de pensamento, o próximo da lista é o Sukuna, que também não precisa de muita explicação. O Gojo já tem muita energia amaldiçoada, o Yuta tem ainda mais do que ele, e o próprio Yuta fala que o Sukuna provavelmente tinha um pouco mais de 2 vezes a energia amaldiçoada dele. Além disso, o controle das técnicas dele está em nível divino, como por exemplo o Kashimo falou, e isso significa que ele tem uma eficiência muito grande também no uso dessa energia amaldiçoada. Ele tem um uso extremo da técnica reversa, que permite que ele cure ele mesmo e também os outros, coisas que o Gojo não consegue fazer. Ele consegue afetar as almas, ele consegue usar a expansão de domínio, consegue usar ela várias vezes ao dia e consegue ficar alterando as propriedades da expansão de domínio dele. Sem falar que a expansão de domínio do Sukuna é uma expansão de domínio aberta, que é considerada um feito divino no mundo de Jujutsu. Além de que já foi dado um destaque recentemente no mangá que o Sukuna tem a capacidade de aprender outras técnicas de forma muito fácil, por exemplo, aprendendo a se transformar em um objeto amaldiçoado. Então sim, definitivamente o Rei das Maldições é um dos maiores prodígios de Jujutsu Kaisen. E o próximo prodígio da lista é o Higuruma. Além de ter uma técnica amaldiçoada extremamente roubada, inclusive tendo possibilidade de conseguir usar uma ferramenta amaldiçoada que tem acerto de morte garantida, em menos de 2 meses como feiticeiro Jujutsu, o Higuruma sabe usar a expansão de domínio, ele sabe usar a energia amaldiçoada reversa, ele sabe usar a extensão de domínio, e nas palavras do próprio Sukuna, consegue operar a técnica amaldiçoada dele em um nível semelhante ao do Sukuna. E é importante ressaltar que o Higuruma não foi treinado por ninguém, ele foi atrás de aprender sobre o mundo Jujutsu e aprendeu a usar essas coisas sozinho, sem falar que o talento dele foi comparado com o do próprio Gojo. E o próximo da lista é o Yuta. O Yuta se tornou um feiticeiro de grau especial extremamente novo e o próprio mangá destaca como ele é um prodígio, sendo que ao se tornar um feiticeiro, ele automaticamente foi considerado um grau especial por causa da maldição Rika Urimoto que estava com ele. Depois de ter libertado a alma da Rika da sua maldição, ele perdeu o grau especial, mas menos de 2 meses depois ele já foi considerado um grau especial de novo, porque reconheceram que ele era assim muito poderoso. Além disso, o Yuta sabe usar a expansão de domínio, ele tem uma técnica amaldiçoada extremamente roubada, que é a habilidade de cópia, que permite que ele copie outras técnicas. Ele tem uma capacidade de usar energia amaldiçoada para se deixar extremamente poderoso fisicamente, como a gente viu na luta dele contra Itadori. Ele sabe usar a técnica reversa para se curar e para curar os outros. Ele tem a Rika acompanhando ele, que tem o mesmo nível de poder que ele, como foi destacado, então isso ainda dá um bônus para ele em combate. E ele sabe usar ferramentas amaldiçoadas, além de ter uma energia amaldiçoada maior do que a do próprio Gojo. Ou seja, o Yuta é muito bom em praticamente todos os aspectos possíveis de uma batalha Jujutsu. E agora, para fechar a lista, a gente tem o protagonista, o Itadori. Além de ter um corpo naturalmente muito forte, que já dá uma vantagem para ele, o Itadori conheceu o mundo de Jujutsu muito tarde, e mesmo assim ele levou muito pouco tempo para se tornar muito poderoso, já que ele literalmente foi apresentado ao mundo de Jujutsu em um momento, e poucos meses depois ele já foi capaz de enfrentar maldições de grau especial. Além disso, o Itadori tem um ótimo controle da energia amaldiçoada, inclusive sendo um dos melhores usuários do Black Flash, tendo alcançado o recorde mundial de usos consecutivos do Black Flash no mesmo dia em que ele usou pela primeira vez. E o Itadori não só evoluiu rápido, mas ele nunca para de evoluir. Toda a saga a gente vê que o Itadori está se desenvolvendo, ou no mínimo a gente tem alguma citação de um personagem que fala que ele tá ficando mais e mais poderoso. Tudo isso em um período muito curto de tempo, sem falar que o próprio Gojo considerava ele um dos seus alunos
com os melhores potenciais. Então sim, sem sombra de dúvidas, o Yuji merece estar nessa lista. Mas me fala aí nos comentários se você acha que eu deixei alguém de fora ou se você acha que tem alguém aqui que não merecia estar nessa lista. Também já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não ficar por fora quando chegarem vídeos falando sobre os novos capítulos que vão sair de Jujutsu Kaisen. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.